Gostaríamos de dar sequência hoje à noite. Queremos ler versículo 18 até o versículo 25. Assim diz a palavra do Senhor: Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos ter uma palavra de oração. Grandioso Deus, perante a sua palavra, não queremos que seja lembrado as minhas palavras aqui hoje à noite, mas o que provém da sua palavra, que nos ensina, que nos anima, que nos encoraja e corrige, Senhor, a sua palavra, para que podemos ser mais conformados a Jesus Cristo, em todo o âmbito da nossa vida, Senhor. Tanto como na vida social, como também no trabalho, com as nossas famílias, não fazendo, Senhor, somente o que é certo, mas fazendo com a atitude certa. Usa-nos, Senhor, para expandir o Teu reino. Abençoa, Senhor, aqueles que não estão aqui por diversos motivos. Lembramos especialmente a avó Eva no hospital hoje à noite. Senhor Deus, exaltado seja o Seu Filho, exaltado seja o Seu nome, exaltado seja a Sua palavra. Amém. Para você lembrar, Pedro está passando pelo Código Civil, tem várias passagens paralelas com 1 Pedro, onde fala para o homem como ser social na sociedade, e também como ele deve ser no trabalho, e como também ele deve ser no lar. Então ele começa com versículo 13 e 14, ele fala: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. A maneira que você vive a sua vida neste Brasil é importante para com Deus. E depois ele fala, em versículo 18, ele fala: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Então, também no trabalho é importante a Deus, como nós devemos agir. Capítulo 3, versículo 1, ele chega no núcleo de tudo. Ele fala: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, nacional, local, empregatício e o lar. E ele não deixa os homens escapar. Você vê em versículo 7, capítulo 3, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento,
E, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, é importante mulher ser submisso? A palavra de Deus diz que sim. Mas ainda mais importante é que o homem seja submisso à palavra de Deus também. E você fala, por que Pedro está entrando neste Código Civil? A razão é versículo 15 de capítulo 2, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Quando nós vivemos como nós devemos viver, nível nacional ou no trabalho com excelência, ou no lar com submissão e amor e respeito, nós silenciamos aqueles que querem criticar o Evangelho, que querem criticar o povo de Deus, o cristianismo. E às vezes nós somos usados por Deus para converter eles, pelo nosso exemplo. Este tipo de obediência, em 1 Pedro, não deixa nenhum lugar para rebelião, insatisfação, acertar os nossos direitos. Pedro está dizendo, não importa os seus direitos aqui neste mundo. Tudo aqui vai passar, mas nós estaremos pela eternidade com Deus. Então Pedro está dizendo que é muito importante como você se comporta no trabalho. Se você vai silenciar os críticos e conduzir pessoas a Jesus Cristo, a sua vida no trabalho precisa ser excelente. Gostaria de fatiar essa passagem em 3 pontos. Versículo 18, o mandamento. Versículo 19, a motivação. E versículo 21 a 25 é o modelo. Jesus Cristo é o modelo. Mandamento, motivação e o modelo. Começamos então com o mandamento, versículo 18. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Bem simples. Ele fala sede submissos. Ele usa a palavra para, no grego, escravos, sede submissos. No Império Romano, a escravidão começou com as conquistas romanas. Escravizaram os prisioneiros de guerra, transportando eles para Roma. E, no tempo que foi escrito o Novo Testamento, uma das maiores estruturas sociais era justamente a escravidão. No tempo do Novo Testamento, no mundo romano, em que este 1 Pedro foi escrito, um escravo não era contemplado como pessoa, era uma coisa. Aristóteles, citando Aristóteles, ele diz, não pode haver amizade nem justiça para com coisas inanimadas, para coisas que não têm vida. Aliás, nem mesmo para com um cavalo, um boi ou um escravo. Escravo é praticamente animal. Pois o senhor e escravo não têm nada em comum, um escravo é uma ferramenta viva, assim como uma ferramenta é um escravo inanimados. Eles não tinham direitos, eles não tinham recursos, eles tinham nada no mundo que eles poderiam falar, olha, esse é o meu direito. Um advogado chamado Gaius, ele resume o que a lei romana fala sobre escravos com essas palavras. Tudo o que um mestre faz a um escravo, imerecidamente, com raiva, voluntariamente, involuntariamente,
por esquecimento após pensamento cruel, conscientemente ou inconscientemente, é julgamento e justiça e lei. Ele afirma que perante a lei romana, tudo que o mestre faz a um escravo é julgamento, justiça e lei. Faz o que você bem quiser, você é protegido pela lei. A escravidão era um fator dominante na vida e no Império Romanos, e muitos dos primeiros cristãos eram escravos. Paulo, comentando sobre a entrada do Evangelho no Império Romano, em 1 Coríntios 1, versículo 26, ele fala: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Os primeiros cristãos eram um grupo, um número expressivo na igreja no Novo Testamento. Qual era o problema então? Imagina que você é um escravo e você é convertido a Jesus Cristo. E agora que você tem liberdade em Jesus Cristo, você se dá também a liberdade da sua própria escravidão. E você vira um escravo foragido. Perante a lei romana, o mestre poderia fazer de tudo, até matar. Ou, se você é um escravo, como nós temos um exemplo no livro de Filemão, e o seu mestre também se converte, e vocês vão para a igreja, e ele é o seu mestre, você é o escravo, e você está ensinando a palavra de Deus, e ele está sentado escutando. Embora que lá fora da igreja ele é sobre você, dentro da igreja todos são espiritualmente iguais. Gálatas 3:28, falando sobre a realidade espiritual, fala: de Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Espiritualmente iguais, humanamente não iguais. Uma coisa na igreja, outra coisa na sociedade. Nem Jesus, nem Pedro, nem Paulo advogaram por direitos iguais. Pedro não é um reformador social. E você fala, isso não incomodava esses primeiros cristãos? A verdade é que os primeiros cristãos tinham uma forte convicção na sua comunhão com Jesus Cristo, que era o elo em comum com todos da igreja, que essas coisas sociais não tinham importância. E talvez deve ser a nossa perspectiva também. Aqui, perante Deus, perante Jesus Cristo, somos todos iguais. Agora que você está livre em Cristo, Pedro diz, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. No grego, ele fala continuamente, seja submissos. Mas, não somente submisso, fazendo o que o mestre fala, mas também com a atitude correta. Olha em versículo 18, ele fala, sede submissos, o quê? Com todo o temor ao vosso Senhor. Você fala temor, o que é esse temor? Pedro realmente ele se importa com essa palavra no livro que ele escreve aqui. Ele fala em 1 Pedro 2,17, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Capítulo 1, versículo 17, ele fala a mesma coisa.
Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Igualmente, em capítulo 3, versículo 1 e 2, falando às mulheres, ele fala: mulheres, sede vós igualmente submissos a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. E em capítulo 3, versículo 15, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados a responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que fala contra vós, outros, fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. 5 vezes Pedro usa a palavra temor nessa tripinha de epístola que ele escreveu. E cada vez ele é muito consistente em referir a temor ao Senhor e não ao temor aos homens. Naturalmente, nós perguntamos a essa altura o que tem a ver o temor a Deus com o nosso trabalho. É porque Deus instituiu essas coisas de funcionário e chefe, empregado e empregador, para o bom funcionamento da sociedade, a produtividade e o cumprimento do mandado da criação. Foi Deus. Então, quando nós estamos olhando ao nosso trabalho, nós precisamos não olhar aos nossos chefes de imediato, mas a Deus, que não somente criou este vínculo, mas também é o nosso Senhor. Aí muitas vezes as pessoas falam: você simplesmente não entende o chefe que eu tenho. Você não entende o que eles fazem para mim no trabalho. Olha o versículo 18 de novo. Ele fala: servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Um senhor bom e cordato é um homem que é justo, que se contenta em ter algumas coisas menos do que lhe é devido. E é fácil lidar com alguém assim. É fácil de amar um chefe assim. Mas ele não só deixa aí, ele fala também, mas também, versículo 18, ao perverso. Perverso é a raiz de onde nós temos essa palavra escoliose, acho que é isso, a distorção da coluna, né? Escoliose, talvez. E da mesma maneira, a mesma palavra usada aqui, tem pessoas que naturalmente são desviados, são curvados, são injustos, difíceis de lidar, inflexíveis. E ele fala: não interessa se é bom e cordato. Não interessa se o seu chefe é perverso. O mandamento, em qualquer um desses casos, é: sede submissos. Agora, nós temos o privilégio de mudar de emprego. Mas naquele tempo, um escravo não podia. Ele estava aí até onde a cultura deixava ele ficar. Você lembra o livro de Filemão que eu mencionei? Onde Onésimo foge do seu senhor, Filemão, foge para Roma, onde tinha mais ou menos 5 escravos para cada cidadão romano. Era muito grande. E ele fala: eu vou me perder nessa multidão. Ele encontra com Pedro, ele encontra-se com Paulo, desculpe. Paulo apresenta ele a Cristo, ele é convertido, e Paulo manda ele de volta com uma carta.
que nós temos esse documento no livro de Filemão. Olha o que diz em versículo 10. Ele fala, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Agora, olha o versículo 18. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Paulo diz a Onésimo, Onésimo, agora que você é um convertido, agora que você é um irmão em Jesus Cristo, e Filemão também era convertido, tá? Ele fala, agora que você é um cristão, volta para o seu Senhor. Seja submisso a Ele, serve Ele com todo o seu coração, porque além de servir o seu mestre, você está servindo um irmão em Jesus Cristo. E se o meu chefe for cruel? Deus deixa bem claro em Êxodo 21, Deuteronômio 23, Levítico 25, que ele não somente vê, mas ele cuida destes chefes. Deus condena a opressão, mas Deus não condena pessoas trabalhando para outras pessoas. E Deus nos chama para submissão. Em Efésios 6, é uma passagem paralela que fala desse homem social, homem no trabalho, homem na família. Efésios capítulo 6, versículo 5. Quanto a vós outros servos, ou escravos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Obedece o seu Senhor como se fosse a quem? A Cristo. Ele diz duas vezes, também em versículo 7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Duas vezes. Faça o seu trabalho ao Senhor. Não interessa o seu chefe. Você faça o seu trabalho ao Senhor. Mas note o aviso solene em versículo 9. E vós, senhores, de igual modo procedei com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Deus não deixou qualquer grupo da sociedade acima da palavra de Deus, onde eles poderiam fazer o que eles bem queriam, como a lei romana estipulava. Deus não deixou nada dessa forma. Sem protestos, sem greves, um servo, um empregado, um funcionário deve ter um testemunho coerente, dizendo humildemente, eu faço o que me pedir, o que é necessário, com todo o meu coração e mais. Eu me entrego a Deus, que vai me recompensar justamente nesta vida e na próxima. O que Deus espera de nós hoje em dia, no nosso lugar de trabalho? Ele espera que nós nos submetemos aos nossos chefes, não com atitude rabugento, raivoso, relutante, briguento ou carrancudo. Qual é a atitude que ele espera de nós? Versículo 5 de Efésios 6 fala com temor e tremor. Temor a Deus, cuidado a servir ao seu chefe como se você estivesse servindo a Jesus Cristo. Ainda bem que eu não sou professor de criança, viu?
Eu semearia a ideia que essa igreja tem um fantasminha, um Casparzinho. Qual atitude nós devemos ter? Efésios 6, versículo 5, com temor e tremor. E deixa-me, por favor, fazer uma sugestão. Plantar uma ideia no seu matagal intelectual. Às vezes, quando nós estamos passando por tempos de dificuldade no nosso trabalho especificamente, a tendência é interpretar isso como provação de Deus. Eu sugiro que talvez não é provação, mas correção de Deus. Porque você é um funcionário que reclama e faz tudo com tanto mau gosto. E Deus está vendo. Esse versículo ensina que essa atitude é errada. E que Deus vai punir quem trabalha com essa atitude. Qual atitude então deveria ter? Versículo 6. Não servindo à vista, como para agradar a homens. E nós sabemos como isso funciona. Enquanto eles estão me olhando, estou trabalhando, feliz, mas assim que eles viram a costa, eu não gosto deles. Não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Seja submisso no seu trabalho. E você fala, mas qual vai ser o resultado? Qual a garantia que eu tenho? Olha o versículo 8. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Isso é a garantia. Segundo, eu gostaria que vocês considerassem a motivação para esse tipo de submissão. Por que devo me submeter? Olha em versículo 19 de 1 Pedro 2. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Qual é o motivo que eu deveria me submeter? Mesmo se o chefe é gente ruim. Porque isto é grato. No grego está escrito porque isto é graça. É algo intrinsecamente bom, atrativo, que redunde para a glória de Deus. Ele repete no final de versículo 20, isto é grato a Deus, é admirável, é digno de louvor, e Deus repara. Mas o que é grato? O que é graça? Versículo 19, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência, para com Deus. Então, aqui nós temos um escravo sendo chicoteado injustamente. Não sei se dá para chicotear alguém injustamente, para ser sincero, mas injustamente. Talvez ele estava sendo privado da sua comida injustamente. Talvez ele está trabalhando além do horário que ele deveria injustamente. O que agrada a Deus? Protesto? Fechar a carinha, fazer o trabalho mal feito? Não. Tacar fogo no circo? Caos total? Não. Ele fala, isso é grato, que alguém suporte tristezas por motivos de sua consciência para com Deus. Sua consciência para com Deus, o que isso significa? É uma tradução ótima aqui no ARA, porque você está consciente que Deus está presente, que Deus está vendo o que está acontecendo. E se você está sofrendo, Deus está vendo também. E Deus vai cuidar do seu chefe, como Ele vai cuidar de você.
Isso que significa essa consciência para com Deus. Deus está olhando, Deus está presente. E você, mesmo sofrendo injustamente, como todos nós já fomos injustiçados, lembramos mais para frente que Jesus Cristo entregou todas as coisas ao cuidado daquele que julga retamente. Você aceita então, em humildade, em paciência, confiando em Deus. E Deus se agrada ver essa atitude. A mesma coisa aconteceu muitas vezes no Velho Testamento. Temos Jacó e Labão em Gênesis 31, temos José em Gênesis 39, foi escravo e depois prisioneiro, injustamente, em ambos os casos. Tem o povo de Israel em Êxodo capítulo 1, tem o Davi em 1 Samuel 23, que nós vimos em julho, e tem o Daniel, em Daniel 1. Então, o que estava acontecendo quando alguém recebia essa epístola de Pedro e estava lendo, eles se encontravam nessa condição de ser injustiçados. E lendo aqui, eles estão, eu estou apanhando injustamente, os meus mestres estão tirando vantagem de mim e do meu trabalho. E eles são escravos, eles não têm direitos e eles simplesmente precisam aguentar. E Pedro vem e fala, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Deus se agrada quando você é fiel, paciente e um testemunho do Evangelho. Ser livre em Jesus Cristo não te dá a desculpa para jogar tudo ao ar e viver a sua vida da maneira que você bem quer. Não importa o que acontece no ambiente do trabalho, da sociedade ou do lar. A nossa responsabilidade é de ser paciente, confiante, leal, fazer o nosso trabalho com excelência, com diligência, com disposição e sendo ansiosos para ser o melhor que você pode ser com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Pedro, depois, ele expande esse pensamento. Em versículo 20, ele mostra um negativo e um positivo. Versículo 20, pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência. Isso é o exemplo negativo. Se você está fazendo o que é mal e sofrendo porque você fez alguma coisa mal, acorda, floquinho de neve. Eu odeio ser a chuva no seu desfile, mas simplesmente as consequências de atos ruins vêm te assombrar. Eu lembro daquele homem em Porto Alegre, uma vez escreveu para meu pai. Ele falou, Pastor Calvino, eu preciso da sua ajuda para ir para o Canadá. Estou sofrendo opressão e perseguição religiosa aqui em Porto Alegre. Meu pai perguntou o que está acontecendo. Ele falou, minha filha é recém-nascido e por convicção eu não vou vacinar ela com todas aquelas vacinas. E o governo estava atrás dele para vacinar esse bebê. A coisa mais óbvia, mas ele falou, estou sendo perseguido por causa disso. E meu pai falou, sinto muito, não tenho que eu ajudar com isso. E, graças a Deus, Canadá também nunca recebeu ele. Mas, no outro lado, olha o positivo. Se, entretanto, quando praticais o bem, versículo 20, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, olha a frase de novo. Isto é grato a Deus. É testemunho, além de todo o testemunho, quando nós aceitamos as dificuldades deste mundo e continuamos a ser fiéis e confiantes completamente nele. E essa ideia se repete vez após vez no livro de 1 Pedro. Olha em 1 Pedro 3,14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça,
bem-aventurado sois. 4:14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Versículo 16 de capítulo 4. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Onde é que Pedro aprendeu isso? Em Mateus 5, 11 e 12. Ele estava presente no Sermão do Monte, onde Cristo proferiu: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E Pedro, ele pega esse conceito, joga no microfone, reaquece e joga na sua carta. Você pode ter, sim, essa perspectiva que Jesus Cristo nos ensinou e esperar o grande galardão no céu. Você pode. Ou você pode brigar por seus direitos nesse mundo estúpido que vai acabar e ter um pouquinho, com muito sofrimento, agora, neste momento. Você quer agora ou você quer o grande galardão nos céus? Jesus, ele coloca de tão forma tão simples e clara, ele fala: grande é o vosso galardão nos céus. Deus não vai esquecer. Paulo, ele aborda o mesmo assunto em 1 Coríntios capítulo 4, começando em versículo 11. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Paulo, como você consegue viver dessa maneira? Porque ele quer ser um testemunho daquilo que Cristo fez para ele. Só isso. Tem nada que os outros podem tirar de mim, diz Paulo. Tem nada que os outros podem fazer a mim que tira ou rouba o meu paz e alegria, minha confiança e a minha esperança em Deus. Essas coisas são seguras. Vamos para a aplicação e vamos terminar com isso. Olha a ideia fantástica em versículo 21. Versículo 21, ele fala: porquanto para isto mesmo fostes chamados. O que ele quer dizer com essa frase? O que essa palavra sempre indica no Novo Testamento: a chamada efetiva da salvação. Olha em 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está falando, esse chamar é o chamado para a salvação. 1 Pedro 5:10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. O que ele está falando? Ele está falando sobre a salvação. O Novo Testamento é horrivelmente consistente em sempre aplicar o chamado à salvação. Está tudo bem aí, gente? Tá bom. A chamada é sempre associado com salvação, sempre, sempre, sempre no Novo Testamento. Sempre salvação. E nós ouvimos muitas vezes de forma tão errada e estúpida. Pessoas falando: Deus me chamou para o ministério. Deus está chamando a Laura e eu para mudar de Presidente Prudente e ir morar em Ana Jacinta.
Escutei uma mulher dizer esses dias, Deus me chamou para ser pastora. O Novo Testamento não apoia nenhum desses usos de chamar. Sempre é para a salvação. O que nós falamos a essas pessoas? Que joia isso, que legal isso. Pena que não é bíblico, né? É o único problema. Mas, no Novo Testamento, a chamada é sempre a chamada eficaz para a salvação e ponto. E Pedro está falando, porquanto para isso mesmos fostes chamados. Pedro está dizendo, quando você foi convertido com esse propósito em mente. Qual propósito? De sofrer com paciência a injustiça. Por quê? Porque assim que Cristo te salvou, esse mundo inteiro tornou o seu inimigo. Você não tem nada a ver com esse mundo mais. Eles odeiam você porque você pertence a Jesus Cristo. E ele fala, não seja surpreso se ao viver a sua vida cristã, consciência a Deus, que você será atacado injustamente ou várias vezes. Não seja surpreso. 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão perseguidos. E então eles verão que você é sim o funcionário modelo, que você faz o seu trabalho com excelência, e nesse processo alguns vão ser calados e alguns vão ser convertidos. Mas você precisa se submeter a Jesus Cristo. E o que acontece se nós brigamos e revoltamos, entramos em greve? O que acontece quando cristãos se tornam hostis, irados, e eles começam a brigar por seu centímetro desse mundo passageiro? Eles estão dizendo ao mundo que este mundo é tudo que importa para mim. Não tem nada que Deus vai fazer para mim, eu preciso fazer por mim mesmo. Pouco importa. Se você é cristão, você foi chamado a isso. Não seja surpreendido. É natural ser perseguido. E nós precisamos aguentar pacientemente. Por quê? Porque é grato a Deus. E Ele abençoa. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós reconhecemos que em qualquer esfera que nós nos movimentamos, o Senhor tem instituído autoridades sobre nós. A autoridade suprema é o Senhor. Queremos servir ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso temor a Deus. Queremos fazer o que é certo e fazer da maneira certa, com a atitude certa. Senhor Deus, usa-nos, como o Senhor tem colocado na sua palavra, de usar-nos, para calar aqueles que estão indo contra o Senhor, para ser um testemunho vivo e vibrante perante o mundo, a diferença que Jesus Cristo faz. Que Ele seja exaltado em todo o nosso viver. Amém. Pastor Tiago.